Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias, Romanos 8, e mantivesse aberto aí. Se a sua Bíblia é de papel, você tem essa possibilidade. Se a sua Bíblia é um aplicativo, você faz aquela rolagem, né? Esses dias eu vi um menino fazendo a rolagem na Bíblia, só que não dava certo, né? Tentou rolar a página. Dá uns tilts de vez em quando, né? Eu já fiz várias coisas. Por exemplo, eu já tentei abrir o semáforo com o controle do portão. Às vezes a gente precisa de férias. Muito bem. Mas deixa aberto, porque a gente quer pensar exatamente em Romanos 7 e Romanos 8. Vou falar sobre Romanos 8, mas Romanos 6, 7 e 8 são aqueles capítulos da carta aos Romanos que de vez em quando você tem que parar. Você gosta de fazer isso? Vai na varanda e lê em voz alta, porque você vai revisitar a sua vida. Quem você era, o que Cristo fez por você e o que o Espírito quer continuar fazendo na sua vida. Eu tenho aprendido uma coisa: jamais eu vou manter uma vida com Deus se não estiver fazendo as coisas com Deus. Então, leitura da palavra é indispensável na vida do crente. Quero começar então pensando um pouquinho sobre hoje de manhã, quando nós falamos de Romanos 7. Romanos 7 é um homem tentando resolver o problema do pecado e da condenação que o pecado traz por causa da lei que dizia para ele que ele era pecador. Então, Romanos 7 é um homem lutando contra a lei, tentando resolver o problema dele, e ele descobre que a lei é boa, ele é que é mau. A lei está certa, ele é que está errado. A lei projeta a gente em algo muito mais além do que a gente pode ser. E aí eu quero dizer para você que a lei, para nós hoje, é a palavra de Deus. Quando você pega a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa lei, é a nossa regra de fé e prática, é onde a gente olha e diz, é assim que deve se viver alguém que crê em Jesus. E aí a crise das pessoas é exatamente qual? Não dá. É muito pesado. É muito acima da média. Aí Jesus ajuda mais ainda, né? Que lá em Mateus, quando ele vai dizer, olha, o que o pessoal está dizendo? Olha, se você olhar para, né, se você é pecado adulterar, mas se você olhar para uma mulher com o olhar, né, lascivo, você já adulterou com ela. Olha, se você falar assim, odiar o seu irmão, né, você está sendo réu de morte, como se você estivesse matando ele. Então, Jesus ainda amplia mais para deixar a lei tão clara de que ninguém pode se salvar por si mesmo. Você e eu não temos esse poder, porque nós estamos mortificados na nossa carne. A nossa carne é uma carne pecaminosa, nós estamos encerrados, escravos debaixo do pecado, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas, graças a Deus, que Cristo Jesus morre no meu e no seu lugar, então ele dá uma resposta à lei. E Romanos 7 é exatamente isso. Eu e você recebemos uma resposta porque Cristo morreu no nosso lugar e ele cumpriu as justas exigências da lei. Agora não há mais condenação, porque Jesus pagou a minha dívida. Então a resposta, a minha luta contra a lei é que Cristo pagou. Ele cumpriu a lei. Romanos 10 diz que o fim da lei é Cristo. Ou seja, o final da lei, o propósito da lei é levar até Cristo, porque ele é o único que conseguiu cumpri-la cabalmente na cruz. Então Romanos 7 é o homem lutando contra a sua natureza pecaminosa, querendo salvação e dizendo, miserável homem que sou, mas dizendo, quem vai poder me livrar do corpo dessa morte? E Jesus diz, eu. Não é o Chapolin Colorado, queridos. É Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo naquela cruz, eu posso ser livre das justas exigências da lei, porque foram cumpridas em Cristo. Aí Romanos 8 traz uma outra briga
uma outra luta. A luta do espírito, aliás, luta contra a carne. Aqui, então, nós já resgatados do império das trevas, já sem a condenação do pecado, nós podemos desfrutar agora de uma nova lei. E é muito interessante que Romanos 7 diz que a lei, antes da gente conhecer Jesus, entregar nossa vida para Jesus, ela nos condenava. Ela dizia que a gente estava sob a condenação eterna. Mas agora, por causa de Cristo Jesus, Ele me dá agora uma nova dimensão, um novo momento, que eu olhar para a lei e dizer assim, eu quero viver o Evangelho de Jesus, eu quero agradar a Deus, eu quero ser como Ele, eu quero ser santo, eu quero viver esses valores da palavra de Deus. E aí, mesmo que parece ser tão inalcançáveis, se torna um objetivo de vida do crente viver a mesma lei que antes de Cristo ele estava condenado. Gente, isso é fantástico. Agora a Bíblia não me condena mais. Agora eu leio a Bíblia e eu falo, eu quero ser como Jesus. Porque agora, por causa da presença viva de Jesus Cristo que me salvou, o Espírito Santo habita em mim. E por Ele habitar em mim, então agora eu consigo olhar para essas justas exigências e dizer, sim, eu quero viver esses valores. Eu quero ser leal, eu quero ser justo, eu quero ser íntegro, eu quero ser moralmente correto, eu quero respeitar as pessoas, eu quero fazer os pagamentos das minhas dívidas porque eu quero cumprir com as minhas obrigações. Eu quero ser um bom cidadão, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai, eu desejo ser um bom irmão em Cristo para vocês, eu desejo isso porque revisitou a minha vida, Cristo então revivificou. Antes eu estava morto e por causa de estar morto havia uma inclinação só para o erro. Por isso que alguns acreditam plenamente que antes de sermos justificados, Cristo nos regenera. Ou seja, como é que eu vou dizer sim para Jesus se eu estou morto? Morto não fala nada. Por isso a primeira obra que os teólogos acreditam, a obra da salvação, é que Cristo com o Espírito Santo, o Espírito de vida, sopra sobre você a oportunidade de você tomar decisão. Então, até para aceitar Jesus, eu não gosto muito dessa expressão, mas até você tomar uma decisão ao lado de Jesus, você precisa ser regenerado, você precisa nascer de novo para poder tomar decisão, porque morto não toma decisão. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos como mudar nada, e Ele nos vivificou, aleluia, para que a gente pudesse ter esperança. Então, aquilo que antes me condenava, agora é o motivo que eu quero viver. Eu quero viver essa santa lei, eu quero viver essa santa palavra, eu quero honrar Ele. Então, se a briga no Romanos 7 era contra a lei, a briga feia em Romanos 8 é contra a carne. E quem é a carne? A carne sou eu. Não é mais contra o pecado no sentido que me condenava ao inferno. Isso é bom a gente entender. Pecado me condenava ao inferno. Pastor, mas eu sei que eu peco. Sim, mas agora é uma questão da sua carne. É questão minha, do meu relacionamento com Deus. Então, a partir de agora, a minha briga feia, até a glorificação, até o meu corpo mortal ser glorificado, a minha briga é contra mim mesmo. Mas o diabo, gente, o diabo é o diabo de Deus, como diz Martim Lutero. Para o crente, o diabo só usa oportunidades que eu mesmo dou. Conhece uma expressão chamada legalidade? Eu não gosto muito dessa expressão, mas tudo bem. O diabo fica ao redor, tentando encontrar alguma brecha para trazer algum tipo de tentação. O que é tentação? É quando o pior dos seres, o diabo, encontra o pior de mim. Mas se o pior dos seres não encontrar o pior de mim,
Ele não tem poder, porque o poder eu delego. É a coisa mais horrível no pecado, quando eu faço um pecado, é que eu descubro na hora que eu falo assim, eu que dei a chance para o diabo usar isso. Então eu fico bravo 2 vezes, por ter dado a chance e ter sido burro de falar para o diabo que ele pode ter oportunidade sobre a minha vida. Eu não estou dizendo que a gente entra no nível de impecabilidade, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que a partir de agora, aquilo que você não podia dizer mais não, que você não tinha condição, porque você estava morto, escravo do pecado, agora você tem autoridade para dizer, eu quero viver uma vida diferente. E é por isso que igreja é reunião de crente. Porque isso define o que é ser crente. Essa noite eu queria desafiar você a fazer um checklist por isso, de pensar o que é ser crente. Se igreja é a reunião dos crentes, então Romanos 8 vai me ensinar o que é ser crente. Quais as características de ser crente. E é bom a gente revisitar esses conceitos, porque virou um nome, né? No mundo evangélico, então, o que é? Eu sou evangélico. O que quer dizer ser evangélico? Quais as implicações em ser evangélico? É que não é católico. Ótima definição. Né? Mas então, o que é ser crente? Crente é o que vai na igreja. Às vezes até o diabo vai na igreja. Às vezes até mais que os crentes. Está rindo, é? Ele visita mais do que muita gente. Ele vem antes. Né? Agora, o que é ser crente, segundo Romanos 8, que descreve o que é ser igreja? Igreja é reunião de crente. Então vamos começar dando uma olhadinha dos versículos 5 até o versículo 7, para a gente perceber quais as características então dos crentes. E aqui ele começa então fazendo aquela distinção entre quem é da carne e quem é do espírito. Por quê? Porque um crente é caracterizado por aquela pessoa que aspira, deseja o que o espírito deseja. Versículo 5 vai dizer: quem vive segundo a carne aspira, na sua versão está o quê? Tem a mente voltada para o que a carne deseja. O que mais? Se inclina para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. Então nós começamos aqui a primeira definição. O crente em Cristo Jesus é alguém que ainda luta contra o pecado. Isso é uma santificação progressiva até o dia que nós vamos ser libertos dessa influência, mas a inclinação dele já não é mais a esse desejo do pecado. A inclinação muda, o desejo muda, a aspiração muda, a vontade muda. Agora, antes ele não podia dizer, eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não devo fazer. Ele fazia. Agora ele começa a fazer um contraponto. Ele começa a dizer, mas isso eu não devo fazer. Quem é que sopra isso nele? Quem é que dá essa força? Quem é que faz esse contraponto? É o Espírito Santo. Se para a salvação de Romanos 7, o homem estava miseravelmente, totalmente tomado do pecado, e ele carecia desesperadamente de Jesus, o homem, o crente de Romanos 8, carece desesperadamente do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo ele é automaticamente inclinado para o pecado. Essa aspiração, esse desejo, eu quero. Só o Espírito que enche você de vontade de, ao invés de fazer aquilo que você fazia antes e não tinha nenhum tipo de consciência, agora a chave virou. Há uma consciência do Espírito Santo dizendo, não faz. Deseja algo mais, deseja algo melhor. Segundo,
ele faz você aspirar aquilo que conduz à vida e paz. Versículo 6, a aspiração da carne conduz à morte, mas o do Espírito conduz à vida e à paz. Veja que antes não havia condição de você desejar algo de bom. Leia de Romanos 7. Aquilo que eu desejo de bom é o que eu não faço. A esquizofrenia espiritual. Eu quero uma coisa no meu íntimo, mas a minha carne me leva a fazer uma coisa totalmente diferente. Eu desejo algo que é de Deus. A palavra vida aqui, no grego ela é um pouquinho diferente, ela não tem a ver com bios, ela não tem a ver com as coisas, com a ética dessa vida, tem a ver com aquilo que Deus sopra em você. É como se estivesse dizendo assim, eu aspiro, eu desejo, eu tenho vontade daquilo que vai me trazer vida e não que vai me trazer morte. Então toda a sedução que o pecado tinha, toda aquela fissura que o pecado tinha, vai sendo mudado pelo entendimento que aquilo tudo traria um cheiro de morte, de angústia, de sofrimento, de tristeza. Mas agora você quer aquilo que Deus projetou em você, a vida que Ele projetou em você. Alguns teólogos acreditam que essa palavra quer dizer a própria vida de Deus. Que o Espírito te conduz à própria vida de Deus. Aquilo que é de Deus para você. E aquilo que vai te trazer paz. Também os crentes aspiram o que o Espírito deseja, eles são amigos de Deus e eles podem e querem agradar a Deus. Olha o que o versículo 7 diz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo fazendo esse contraste entre os que estão inclinados para a carne e os que estão inclinados para o Espírito, ele vai dizer, então, por inferência, que os que são inclinados pelo Espírito são amigos de Deus. Lembra quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, que nós éramos inimigos de Deus? Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, em Romanos 5. Romanos 5 está dizendo para você o seguinte, sim, a sua carne estava dizendo para você, faz o que você gosta, porque o importante é você ser feliz. Agora o Espírito está dizendo assim, não faz o que você gosta, porque o que você gosta vai ser inimizade contra Deus. Não faz o que você gosta, como diria o pessoal, contraria. Contraria a ti mesmo, porque se você for nesse caminho, é um caminho de morte e você vai se distanciar do seu relacionamento com Deus, porque você vai fazer aquilo que agrada à sua carne, e a sua carne não está submetida à lei de Deus, ela vai querer fazer aquilo que desagrada a Deus, por isso o seu relacionamento vai se afastando, e daqui a pouco você não tem mais conexão com Deus. Veja que a nossa luta é contra a carne, contra mim, contra você o tempo todo, e o único jeito de vencê-la é se o Espírito Santo estiver te enchendo a cada dia, para que você seja inclinado para viver segundo o que o Espírito diz. Segunda característica dos crentes aqui, está no versículo 9, que diz que os crentes são habitados pelo Espírito. Aqui tem um pouco de confusão, as nossas doutrinas, elas criam alguns problemas, né? As teologias, elas roubam da gente o privilégio de viver um evangelho mais simples, elas complicam muito. Mas eu quero ler o versículo para que você entenda que uma da segunda característica dos crentes em Cristo Jesus é que eles são habitados pelo Espírito. Entretanto, versículo 9, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo.
palavras pesadas que Paulo está querendo dizer aqui, mas a primeira coisa que eu quero trazer para você é a palavra entretanto. A palavra entretanto aqui está dizendo que há uma diferença entre aqueles do versículo 5 a 8 para daqui para frente. Antes havia uma diferença entre os da carne e do espírito. Agora, a conversa de Paulo é: entretanto, vocês são aqueles que agora estão não mais sob o domínio da carne. Vocês estão sob o domínio do espírito. Se de fato, aqui talvez poderia ser traduzido: por consequência, o Espírito de Deus habita em vocês. Isso quer dizer que a partir do momento onde virou a chave no capítulo 7, onde você e eu entendemos que somos pecadores, miseravelmente iríamos para o inferno, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que você entrega a sua vida, a chave vira, Ele paga o preço, não há mais condenação. A partir desse momento, o Espírito Santo vem habitar em sua vida. É claro que nós podemos observar ações poderosas do Espírito Santo ao longo da nossa vida. E quero dizer a você que nós precisamos buscar o Espírito Santo diariamente. Não para ele vir morar, porque ele já está, mas nós precisamos buscar para que ele esteja enchendo cada vez mais. Porque eu amanheço talvez vazio da presença de Deus, e eu preciso ao longo do dia me encher da presença de Deus. Porque a vida que eu vou levar nesse dia vai me sugar da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas ele está dizendo aqui: vocês, crentes em Cristo Jesus, são caracterizados porque são habitação do Espírito de Deus. E ele então vai dizer: olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, e aqui ele fala Espírito de Cristo, Espírito de Deus, é a mesma coisa, é o Espírito Santo. E ele está falando aqui da Trindade, e este não pertence a Cristo. Ele está claramente dizendo o seguinte: não existe alguém que foi salvo por Cristo que não tem o Espírito de Cristo nele. E aí isso tem que dar uma convicção em você e em mim, porque a igreja é uma reunião de crentes. Portanto, você tem que perceber que se o Espírito Santo habita em você, algo poderoso habita em você. A Trindade habita em você. Por quê? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Cristo e o próprio Deus. Eles estão aí. A pessoa do Espírito Santo não é uma energia. Ele é Deus. E se para a salvação naquela cruz precisou do Cristo, do Filho, para a minha santificação diária precisa da pessoa do Espírito. Ele é importantíssimo, você não pode descredenciá-lo. Todos os momentos que você puder fazer uma oração, você pode dizer: Espírito Santo, me enche. Às vezes de paciência, às vezes de sabedoria, às vezes da unção para poder entregar uma palavra. Eu não sei o que fazer, eu preciso do Senhor. Veja que o crente agora está numa inclinação, e ele deseja as coisas que são do Espírito, e ele deseja aquilo que o Espírito deseja. Por quê? Porque ele está habitado, ele está tomado, ele agora é a habitação da presença de Deus. E por ser cheio da presença de Deus, a mente dele não vai tendo tanto tempo para ser tomado pelas coisas que a carne deseja. Você deve estar pensando: sim, mas eu vejo que algumas pessoas têm experiências tão marcantes com o Espírito Santo, e eu acho que eu não tenho, porque eu sou batista. Entrei na denominação errada, só posso ter a salvação, o Espírito Santo já é dos pentecostais. Queria dizer para você que o Espírito Santo é do crente, e o crente é do Espírito Santo. É claro que a partir da sua conversão, você vai poder e deve ter outras manifestações do Espírito Santo, mais ricas e mais variadas.
assim como unções totalmente novas e diferentes para tarefas específicas. Mas essa experiência pessoal de se tornar a habitação do Espírito é privilégio único, que Ele, na cruz, Cristo, morre por você, e aquele momento onde você morre para você, entrega a sua vida a Ele, o Espírito Santo vem habitar em você. Não descredencie isso. Por isso, ele vai dizer, os crentes, além de ter a presença do Espírito Santo, eles devem desfrutar da vida do Espírito Santo. Da vida no Espírito Santo também. Versículo 10, 11, diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Ele está dizendo assim, olha, deixa eu só mostrar que você precisa desfrutar dessa presença gloriosa do Espírito, que faz com que você vença a carne, mas comece a desfrutar aquilo que Deus tem para você, porque o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos através do seu Espírito. Esse Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você. Isso quer dizer que o Deus Todo-Poderoso habita com a sua trindade total, absoluta. Você tem na sua vida uma conversa diária com a Santa Trindade de Deus. Você nunca está só nessa vida. Você nunca está tão abalado que não pode ter a presença viva do Espírito. Ele quem te consola, Ele quem te fortalece, Ele quem te confronta, Ele quem te ressignifica as coisas, Ele que faz você pensar diferente. O crente com o Espírito Santo é esse que está olhando para a situação, ela está dizendo um monte de coisas para mim, a verdade que eu estou vendo está dizendo essas coisas nuas, horríveis, difíceis para mim, mas o Espírito Santo começa a decodificar isso e dizendo, não é assim que o Pai vê. E aí te enche de esperança. Sabe aquela situação que você não vê saída? E às vezes as coisas não têm saída mesmo. Como diria a oração da serenidade, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é. Mas porque você não está sozinho, porque você tem o poder daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, renasce vida dentro de você. E você olha para a circunstância e diz, você, circunstância, é apenas uma circunstância, mas eu sou a habitação do Espírito. E você se enche de ousadia e coragem para mais um dia. As pessoas têm uma tendência de achar que os locais são sagrados. Então esse local aqui é sagrado. Não é sagrado o local. O que é sagrado é o que acontece no local. Sagrado é quem está no local. Portanto, esse vaso de barro aqui é um corpo pecador. Mas dentro dele habita um tesouro inigualável, a presença viva. E é por isso que ele se torna sagrado. Cristo habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. E é por isso que ele dá vida ao corpo mortal. É por isso que há esperança na vida do crente. Porque os crentes podem desfrutar da vida no Espírito. É por isso que crente cheio do Espírito Santo chega até a ser difícil para as pessoas aceitarem. Porque ele está olhando para a vida com uma perspectiva que os outros não conseguem ver. Você está num ambiente de trabalho, a situação está caótica. É bem provável que vai rolar uma demissão em massa,
Está todo mundo feito Titanic, correndo para lá e para cá. E você está só cantando, perto, quero estar, meu Deus, de ti. Talvez você se exaspera, talvez a angústia toma conta do seu coração, mas logo, logo, porque ainda existe as fagulhas do corpo mortal em você, mas logo, logo o Espírito te acalma e diz, sou eu quem estou comandando, você é guiado por mim, aspira o que eu desejo para você. Os crentes são também não só habitados pelo Espírito, não só desfrutam na vida do Espírito, como são santificados pelo Espírito. Versículo 12 e 13. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para viver sujeito à lei, a ela, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se, pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O que ele está dizendo aqui é que nós temos uma dívida, e a nossa dívida é uma dívida ao Espírito Santo, no sentido de que é a dívida dessa graça maravilhosa da santificação que ele faz em nós. Está dizendo aqui que se nós então entendemos que se a gente viver de acordo com a carne, mas nós não queremos porque nós não temos mais a inclinação da carne, nós não queremos porque nós não aspiramos mais as coisas da carne, nós não queremos porque nós somos a habitação do Espírito, nós não queremos porque nós queremos viver aquilo que o Espírito tem para nós. Então agora a gente permite a ação do Espírito Santo de fazer mortificar e matando os atos, as atitudes, as posturas que nos levam a viver longe dele. Se nós permitimos a ação do Espírito Santo, nós então começamos a experimentar essa nova vida em Cristo cada vez mais. Eu não vou permitir só que ele esteja em mim, mas que ele me domine e que ele me santifique. A obra de santificação é do Espírito Santo. Que coisa fantástica. Deus Pai cria o universo, Deus Filho regenera e restaura o relacionamento do homem com Deus, e o Espírito Santo restaura o relacionamento diário do homem com Deus, todos os dias, trazendo de volta e santificando e fazendo com que aquilo que era a luta contra a carne seja derrotada por causa da presença que vai fazendo morrer os meus desejos da carne. Tudo isso só pode ser possível por causa do Espírito Santo. Você não vai conseguir vencer esse seu pecado de estimação sozinho. Você não vai conseguir vencer esse trauma da sua infância sozinho. Você não vai vencer esses medos que tomaram conta da sua vida sozinho. Você só vai vencer quando você permitir que o Espírito Santo vá tomando conta, ressignificando a sua história, construindo a sua identidade em Cristo, para que você saiba que Ele quer mudar essa característica. Você não se salva sem Jesus e você não se santifica sem o Espírito. É uma obra dele, que depende da sua sinergia com Ele, mas que é Ele quem faz morrer os atos do corpo. Uma vida abundante, rica, realizadora, só pode ser desfrutado com quem permite fazer morrer os atos para agradar a Deus. Essa dor da mortificação vale a pena quando a gente vai começando a descobrir a plenitude que a gente pode viver em Cristo por permitir que o Espírito vai mudando a nossa característica. Os crentes também desfrutam da filiação de Deus. E aqui é tão interessante que parece que muda o discurso, mas na verdade é o mesmo Espírito que opera isso. Porque é o Espírito quem conduz para essa filiação. Olha o versículo 14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui conduzidos quer dizer guiados.
liderados. Não trata de uma orientação que o Espírito faz de vez em quando, não. É de uma submissão contínua, é voluntária à liderança do Espírito. E ele vai nos conduzindo para a gente entender a nossa condição de filhos de Deus. É o Espírito Santo quem te dá essa orientação, esse discernimento. E outra coisa importante aqui, quando fala em filho de Deus aqui, não está falando apenas de alguém que se tornou filho por causa de um documento ou porque uma filiação legal. Eu sou filho do Elias Rodrigues de Souza e da Minervina Luiza de Souza. O nome da minha mãe era Minervina. Imagine se a gente tem a ideia de colocar o nome de neto dos pais, né? A Aninha seria Minervina Luiza de Souza. E eu seria, nem me lembro o nome do meu avô agora, travou o HD. Minervina Luiza de Souza. Essa é a minha filiação. Só que eu sou muito mais do que uma certidão. Eu tenho umas características do meu pai e da minha mãe. Algumas que eu não gostaria de ter, mas... Alguém diz que eu tenho a semelhança do rosto da minha mãe. Alguns diziam que eu era bagunceiro que nem o meu pai. Gostava de rir de tudo, brincar de tudo. E dizem que a careca é do lado dos meus tios, do lado da minha mãe. Só eu fiquei careca. Essa filiação mostra uma genética, uma característica que eu tenho, que diz que eu não só tenho um papel, que eu sou filho do Elias e da Minervina. As pessoas olham e sabem, você é muito parecido com a sua mãe. Você é muito parecido com o seu pai. O Espírito nos guia a sermos esses filhos que têm uma relação tão íntima que as pessoas começam a dizer, você é muito parecido com o papai. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente o Espírito Santo vai fazer você ser parecido com Jesus. Vai te conduzir, vai te liderar para uma mudança de DNA, de características genéticas espirituais. Não dá mais para ser parecido com você. Veja que a luta de Romanos 8 é contra a carne. Por isso é inadmissível um crente em Cristo Jesus que disse que realmente é cheio do Espírito dizer assim, não, eu sou assim mesmo. Essa frase é demoníaca. Porque ela está anulando aquilo que o Espírito Santo está guiando você para ser filho, parecido com o papai. Essa mudança só Ele pode fazer. Porque nós somos adotados por Deus. Olha o versículo 15. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aqui tem uma coisa muito interessante. Paulo, estrategicamente, vai falar de adoção lá para os romanos, porque a adoção em Roma era diferente de todo o ambiente de adoção de todos os outros lugares. A adoção em Roma era até melhor que a filiação natural. O filho natural, às vezes, é até desprezado, mas o filho adotado era respeitadíssimo. Se ele fosse adotado por uma autoridade, então, a coisa era melhor ainda. O filho de César, adotado. O filho do senador, foi adotado. Ele tinha maiores privilégios ainda. O apóstolo Paulo saca isso e diz assim, olha, quando vocês receberam o Espírito Santo, vocês não são mais escravos, mas agora vocês são filhos. E a escravidão no Império Romano era de entre 10 pessoas, 6 eram escravas. Era uma quantidade enorme de gente que estava submisso ao outro. Não, aqui acontece uma mudança. Você é filho de Deus porque você foi adotado. E quem fez essa papelada da adoção foi o Espírito Santo. Você agora é adotado por alguém especial, o próprio Deus. Você é filho de Deus.
Você então pode dizer, Abba, Pai, é que você pode ter intimidade e confiança, porque você sabe que essas duas palavras, elas têm a ver com o fato, a gente poder dizer papai, com intimidade, e desejar alguma coisa que a gente precisa. A gente pode chegar confiadamente no trono da graça, porque papai está lá, querendo servir a gente, querendo fazer o melhor para a gente. Por isso, porque essa garantia, de que o Espírito nos dá essa garantia. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica, ele diz assim, não. E sabe por que vocês são filhos de Deus? Porque vocês têm o DNA, e eu é que mostro esse DNA. A minha presença mostra que vocês são filhos de Deus. E tem uma coisa muito interessante, nós não somos criaturas. Nós não fomos criados só à imagem e semelhança. Por causa de Cristo Jesus, Ele nos fez filhos. O que diz em João 1:12? Versículo 11 diz, de João 1, veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, não os que foram nascidos segundo a carne, mas aqueles que foram nascidos segundo Deus, nascidos de Deus. O Espírito Santo é aquele que está testificando, sim, você é um filho de Deus, você pode chegar confiadamente na presença dEle. Ele está dizendo, olha, se você pecar, eu vou estar colocando esse peso do pecado, mas o próprio Jesus, o Filho, estará intercedendo junto ao Pai por você, porque você não é solitário, você não é sozinho, você não é escravo, você não merece chibatada, você merece o perdão, não, mas você merece a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com o Pai, e é o Espírito Santo que diz isso, é o Espírito Santo que nos reconecta com Deus. E é por isso que nós podemos, como crentes, desfrutar da herança de Deus. Os crentes são filhos de Deus, adotados, são garantidos nessa filiação, e eles podem desfrutar da herança. Olha o que diz o versículo 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Gente, isso quer dizer o seguinte, tudo que Deus tem é seu. Aí o pessoal fala assim, agora sim, chegou naquilo que eu gosto, o que eu vou ganhar com isso? E é nessa hora que você percebe que você está inclinando para a carne e não inclinando para o Espírito. Você está mais interessado naquilo que Deus tem para dar para você do que no seu relacionamento com Deus. E aí mostra que você não está sendo guiado pelo Espírito, você está guiado só pelos seus instintos da carne. O Pai pode dar tudo o que Ele quiser para você, e Ele pode não dar, se Ele não quiser, porque Ele sabe o que é melhor para você. Conta a história de um menininho, um rapaz, foi fazer uma faculdade fora. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ele então ligava para o seu pai todos os dias. Dizia, pai, então, será que você poderia me mandar um dinheirinho para isso? Como é que você está, meu filho? Estou bem. Não, é porque eu estava precisando disso. E aí, ele falou assim, olha, vou mandar hoje mesmo. Final do dia, o filho ligava de novo. E assim todos os dias. Até que, numa vinda, na casa, no passeio, ele disse, pai, não sei, eu não queria ficar te atrapalhando. Será que você poderia mandar uma mesada ou uma semanada? Né? Manda o dinheiro da semana, daí eu, para não ficar te interrompendo. Falei, não, filho, mas eu gosto que você me liga todos os dias. Não, mas eu não quero atrapalhar. Ele falou, não, então toda semana, sexta-feira eu vou depositar um dinheirinho para você. E sabe o que aconteceu na segunda-feira, após a primeira depósito? Houve uma ligação do filho.
Ah, pai, obrigado, que bom que você trouxe e tal, você mandou esse dinheiro e tal. E aí essa ligação só aconteceu na sexta-feira. E aí o pai, então, recebia uma ligação na segunda e na sexta. E aí o filho visita de novo e fala, pai, não queria te interromper tanto. Manda mesada. E sabe como é que foram as ligações? Mensalmente. Parece que quando a gente entende do que é a herança que Deus tem para nós, nós aumentamos o nosso tempo de relacionamento com Ele, para desfrutar dEle. Mas quando nós colocamos a carne à frente do entendimento que Deus tem em todas as coisas, a gente começa a se afastar do relacionamento com Ele e começa a só querer as bênçãos dEle. Isso é uma demonstração clara que há uma inclinação da carne e não do Espírito. O Espírito aspira aquilo que é um relacionamento íntimo com Deus. O crente que está cheio do Espírito Santo almeja a herança que Deus tem na glória. E ele quer viver isso na glória, porque ele fica imaginando como é que vai ser essa nova vida, esse corpo glorificado com Deus. Mas isso está preparado para mim, e eu posso desfrutar disso já, mas não em bens materiais, na presença santa e poderosa do Senhor. É por isso que crente pode ser pobre, sabia disso? Por quê? Porque se crente só pudesse ser rico para desfrutar das bênçãos de Deus, nós estaríamos perdidos. Quantos ricos você conhece que são infelizes? E quantos pobres que são felizes porque encontraram a verdadeira herança em Cristo Jesus? Gente, quanto custa a paz no coração? Qual o preço de você não ter as dores da alma por causa dos pecados que você cometeu ao longo da história para poder montar um império? Quanta gente você traiu, quanta gente você enganou, ou até mesmo o dinheiro, quando você olha para ele e fica pensando, será que vai ser suficiente? A escravidão que possa trazer, este homem olhando para as heranças, ele tem que administrar isso. Nós, os crentes de Jesus, não precisamos administrar a herança, nós podemos desfrutar da herança. E essa herança é a presença viva de Deus. E aqui está dizendo co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus, porque fomos adotados. Mas co-herdeiro significa que os crentes compartilham da herança que pertence a Cristo. Não é minha, pertence a Cristo. Mas ele diz, eu reparti com vocês, porque eu sou primogênito de todas as coisas, e vocês são os meus irmãos. E vocês vão poder desfrutar isso com o papai, e a gente vai desfrutar disso juntos. E por último, os crentes esperam serem glorificados com Cristo. Parece que não faz muito sentido, mesmo porque a gente vive num mundo muito louco, onde as coisas são imediatas. O hedonismo rouba da gente a felicidade de esperar algo lá na frente. Nós vivemos num mundo acelerado, onde as coisas precisam acontecer agora. O prazer precisa ser momentâneo, instantâneo, nesse exato momento. Nós não percebemos que a vida que nós vivemos como crentes em Cristo Jesus é de uma esperança na glória. E não um momento hedonista que a gente vive aqui. Aqui nós vamos viver momentos de felicidade. Grave bem isso. Mas um dia nós viveremos eternamente um momento de glória tão grande, porque nossos corpos serão glorificados. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Na oração da serenidade, tem uma frase que eu nunca tinha usado no meu compartilhar com os grupos que eu faço parte, que é assim: e assim serei razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Razoavelmente feliz nessa vida. Essa é a mais pura verdade. Essa vida caída, esse mundo pecador que nós vivemos, nós não vamos ter plena felicidade. E esse é o motivo de muitas frustrações das pessoas. Porque as coisas não estão projetadas para aqui, nessa circunstância. As coisas estão projetadas
para a glória. Pastor, isso é escapismo? Não, isso é esperança. Porque quando eu olho para o futuro, sabendo que eu sou herdeiro em Cristo, sou herdeiro de Deus, cordeiro em Cristo, e eu vou poder desfrutar dessa glória com o corpo glorificado, mas enquanto isso não acontece, eu tenho aqui o vislumbre do Espírito Santo em mim, que me renova a esperança e que faz resiliente diante das lutas. Isso para mim é a maior felicidade. Cristo habita em mim através do seu Espírito. Eu sou um crente em Cristo Jesus, que não estou inerte, nem estou distante, nem estou isolado daquilo que é as dificuldades da vida. Mas eu tenho em mim o Espírito Santo, que me faz aspirar as coisas que o Espírito tem. Ele habita em mim, ele me santifica, ele me garante que eu sou filho de Deus, ele me conduz a essa filiação, ele me dá o certificado de adoção, ele me traz paz no coração e ele me diz o seguinte: olha, um dia tudo isso você vai desfrutar com ele, mas mesmo nesse momento que você está sofrendo, um dia o seu corpo vai ser glorificado. Enquanto isso não acontece, eu, o Espírito Santo, vou estar com você, te capacitando a viver resilientemente e razoavelmente feliz nessa vida. O Espírito Santo me faz poder ver os vislumbres da graça de Deus lá na frente. O crente não deve se alegrar com aquilo que é extremamente deste mundo. E eu disse extremamente deste mundo, que quer dizer o seguinte: aquilo que é para este mundo, aquilo que vai ficar aqui. Se vai queimar e vai ficar aqui, não coloca o teu coração nisso. Só usa, desfruta disso. Não tem pecado nenhum, mas não coloca o teu coração nisso. A sua herança não está nessas coisas. Porque senão é inclinação para a carne e não para o Espírito. Por isso, ser crente em Cristo Jesus é gente que sabe que jamais vai poder viver a vida com Deus se não for na dependência do Espírito Santo. É gente que reconhece que precisa demais do Espírito Santo, que é impossível viver sem Ele, porque é Ele quem nos guia em tudo que a gente faz. E como é que eu faço, pastor, então, para ser cheio do Espírito Santo? Não existe uma fórmula, mas existe uma oração. Senhor Jesus, Pai eterno, me enche do seu Espírito. E essa oração pode ser feita agora, daqui a pouco, ali na frente. É quando você percebe que algumas áreas você tem mais inclinação para a carne, aí você tem que orar pelo Espírito. Tem gente que tem que entrar no carro e já fazer oração. Senhor, Espírito Santo, me enche do teu Espírito, porque senão eu saio abrindo o Mar Vermelho. Tem gente que precisa orar quando levanta, porque ali ele já tem uma inclinação para a carne. Tem gente que já tem que ir arrastando até lá a pia para escovar o dente, dizendo: Senhor, me enche do Espírito. Quando você vai ter aquela conversa com o seu patrão: Espírito, enche-me, para eu poder ter uma conversa de um crente em Cristo Jesus. Quando você vai fechar negócio: Espírito Santo, me enche para eu fechar o negócio como crente. Quando você vai ter uma conversa com a sua esposa, você precisa dizer: me enche com o teu Espírito para eu ser um marido crente. Não só marido, não basta ser marido, tem que ser crente. E para ser crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter uma conversa com seu filho muito pesada: me enche do teu Espírito. Você está lutando contra pecados: Senhor, me enche do teu Espírito. Entenda uma coisa:
Jamais você vai poder dizer que é um crente se não for caracterizado pela presença do Espírito. Porque Ele é quem faz com que você tenha a sua identidade bem clara. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E a minha oração nessa noite é essa: me enche do teu Espírito, Senhor. Enche os meus irmãos do teu Espírito. Para quê? Para que você aspire, deseje as coisas do Espírito. Para que você desfrute da presença, da vida do Espírito. Para que você desfrute desde já da herança que Deus tem para você e que é garantida, testificada pelo Espírito. Espírito Santo, nós queremos te pedir perdão porque temos te negligenciado muitas vezes na nossa vida. Passamos o dia todo fazendo as coisas na nossa força e dizendo que somos crentes. Precisamos do Senhor a cada momento. Preciso do Senhor para entregar a palavra do Senhor. Eu preciso do Senhor para mortificar os atos do corpo que habita em mim. Eu preciso do Senhor quando a minha alma se enche de um desânimo. Eu preciso do teu Espírito. Ó Espírito Santo, eu preciso do Senhor quando sou assolado pelos ataques. Quando Satanás começa a perceber as áreas frágeis, nevrálgicas da minha vida, e ele começa a me rondar como leão, buscando a quem possa tragar. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Quando a minha carne começa a querer ressuscitar, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. O meu irmão, a minha irmã, que estão sentados aqui, precisam, nós precisamos, nós reconhecemos que o Senhor é Deus. E reconhecemos que na nossa caminhada nós te desprezamos muitas vezes, porque achamos que a nossa salvação em Cristo Jesus não nos leva a uma vida de santificação que é obra tua em nós. Quantas vezes, Senhor, eu me inclinei e fui tomado pela carne, e a carne venceu. Espírito Santo, queremos intencionalmente colocá-lo para ser o gerenciador da nossa vida, o gerente, o que vai fazer a gestão, que vai nos liderar, que vai nos conduzir à intimidade com o Pai. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor nos faça lembrar dos sacrifícios maravilhosos, o sacrifício maravilhoso que Cristo fez na cruz por nós. Espírito Santo, nós queremos lembrar dos teus livramentos que o Pai fez por nós. Queremos lembrar dos presentes que o Senhor nos deu graciosamente. Nos faz lembrar, Espírito Santo, de que nós não somos isolados, solitários, perdidos, infelizes. Nós somos filhos, adotados, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, que sofremos aqui, mas que viveremos no corpo glorificado eternamente contigo. Espírito Santo, nos faz aspirar as coisas que agradam o Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, fique em pé, dá aquele abraço no seu irmão. Desejo uma semana cheia do Espírito Santo. E eu desafio você a escrever alguma coisa lá no mural. Desafio você a participar de uma das nossas células. E que o Senhor abençoe a todos.